O recente caso de assédio sexual na Caixa Econômica Federal trouxe à tona esse tipo de crime. O então presidente da Caixa, Pedro Guimarães, foi denunciado, exonerado, está sendo investigado pelo Ministério Público Federal por eventuais crimes de assédio sexual contra funcionárias. Uma denúncia grave que está sendo investigada lá em Brasília, mas um assunto que precisa ser discutido e esclarecido. Por isso, a gente convidou a advogada Bruna Boldo Arruda. Bruna, boa tarde. Bem-vinda mais uma vez ao Ver Mais. Boa tarde, Vanessa. Muito obrigada. Mais uma vez, para falar de um assunto sério, onde muitas vezes a vítima é uma mulher, assédio sexual no trabalho. Como que ele é caracterizado? Sim. Então, o assédio sexual no trabalho é toda vez que há uma conotação, né, de intimidação, às vezes de chantagem, de um cunho sexual por parte ou de um superior hierárquico ou mesmo de um colega de trabalho. Isso pode acontecer por meio, às vezes, de mensagens trocadas nos MSNs internos, né, nos canais de chat do próprio trabalho, às vezes solicitações de convites para jantar que não tem a ver com aquele trabalho ou outros favores, né, outros pedidos que esse agente acaba fazendo em relação às pessoas do seu ambiente que nada tem a ver com o trabalho em si, né? Às vezes passa a mão, questões assim, nós escutamos alguns relatos de beliscões, né, ou de aquela um tom de brincadeira, toque, às vezes, até para disfarçar. Muitas vezes também tem pela brincadeira, assim, né, com aquele fundo de verdade, mas que a pessoa se sente constrangida pela sua posição de trabalho e acaba muitas vezes não querendo se expor naquela situação, né? Por medo de ou perder o seu emprego ou não conquistar uma vaga que está pleiteando. Então é um assunto bem sério que normalmente acontece em grandes empresas, principalmente com o superior hierárquico, por se privilegiar dessas relações de poder. Você comentou do superior, né? É caracterizado só quando é o superior? Se for um colega assediando, né, uma outra colega, como que é enquadrado? Isso, tem diferença, tá, Vanessa? Na verdade, assim, para caracterizar o crime de assédio sexual, se exige a figura de um superior hierárquico, mas o assédio, de uma forma geral, ele pode ser praticado por qualquer pessoa dentro do ambiente de trabalho. Então, o que a gente chama, por exemplo, de assédio horizontal, que são entre as mesmas pessoas com as mesmas funções, e aí a diferença é que esses casos vão ser discutidos mais no âmbito da Justiça do Trabalho, e ali a responsabilidade da pessoa que cometeu o assédio vai ser por meio de indenização por danos morais. Muitas vezes a vítima demora a reconhecer esses indícios? Sim, há uma certa resistência, né, a reconhecer. Primeiro, às vezes tem uma questão da própria negação, né, de não querer que aquilo esteja acontecendo consigo. Mas também começa de forma mais sutil. É mais comum que esses assédios comecem sutilmente e depois vão se ampliando ou sendo mais recorrentes, e aquele agente, né, que está praticando o assédio acaba cercando aquela pessoa que está sendo a vítima no momento para conseguir os seus favorecimentos. Bruna, e aí o que fazer, né? Como agir numa situação como essa, percebidos esses indícios, essa situação de constrangimento, muitas vezes a vontade de não ir mais para o trabalho, Sim, ou de não conviver mais com aquela pessoa, como agir? Sim, é bem importante mencionar que os empregadores, eles têm responsabilidade sobre os seus empregados. Então, tem responsabilidade civil, tem responsabilidade em todos esses casos de assédio. Inclusive, quando entramos com pedido de danos morais, os empregadores também respondem. Então, as próprias empresas devem ter políticas para receber essas denúncias, né, por meio do seu próprio RH. Então, quem está sofrendo pode procurar o RH da sua empresa, primeiramente, relatar a situação, especialmente se munir de provas, que é muito importante. Então, se isso acontece por forma de um e-mail ou no chat, como eu já falei, tirar cópias, tirar prints para demonstrar, reunir colegas que possam ser testemunhas dessa situação,
tudo isso auxilia. Se o RH não tomar nenhuma providência, ou se for uma empresa menor, um local de trabalho menor que não tenha esse local, procure um advogado, procure uma pessoa especializada no assunto, porque deve haver sim essa responsabilização. Esse caso que a gente acompanhou na mídia nacional traz à tona, né, toda essa discussão que pode ser vivenciada em qualquer empresa, independente do tamanho dela. Por isso esse alerta é tão importante. Há uma forma de prevenir? Existem programas de trabalho seguro que podem ser implantados dentro de empresas com orientação jurídica, por exemplo? Sim, hoje nós falamos muito sobre os programas de compliance, né? Então, assim, as empresas devem promover, como eu disse, essas políticas para evitar que o assédio ocorra. Então, sempre que estiver acontecendo alguma situação dentro da empresa, cabe a ela, primeiro, tentar dirimir essa situação. E depois já existem outros programas, por meio da própria Justiça do Trabalho, que são programas prontos para serem implementados pelas empresas, que inclusive recebem incentivos, né, de várias formas, às vezes até mesmo tributários, para ter esses programas dentro das empresas. Então, cabe sim ao empregador, que é a parte que a gente diz mais forte dessa relação, tutelar pelos seus empregados e evitar que isso ocorra. Certamente. Bruna, mais uma vez, muito obrigada pelos esclarecimentos. Assunto importantíssimo que o pessoal de casa, que está no trabalho, possa acompanhar, levar realmente para os grupos de colegas, né, e discutir esse assunto, né? Precisa ser evitado. Sim, eu digo sempre assim, as pessoas não precisam se sentirem envergonhadas em procurar ajuda, porque às vezes acontece a situação de sentir um certo receio de se expor, mas é importante porque quem está errado é a pessoa que comete o assédio e não quem está sofrendo. Então, procurem ajuda porque é um direito. Certamente. Mais uma vez, muito obrigada, Bruna. Obrigada.